Pessoal, tema que nós temos que trabalhar com muito carinho, chama-se recursos, tá? Sendo fundamental que a gente consiga aqui fazer com vocês um trabalho altamente interessante e relevante, já que a gente tem aqui um dos conteúdos, sem dúvida nenhuma, de grande potencialidade de cobrança, para não dizer insistentemente, tema que cai, tema que se repete. E alguns pontos são muito necessários quando aqui nós estamos justamente a lidar com essa parte de recursos, tá? Então eu vou trabalhar inicialmente algumas questões, não vou dizer teóricas, mas teórico-práticas, porque a gente não pode dissociar muito no direito processual civil, notadamente no objetivo de concursos, essa cisão, ok? Não pelas últimas formas como as bancas estão cobrando o nosso conteúdo. E depois eu quero trabalhar recursos em espécie, tá bom? Notadamente os recursos da ordinariedade, como a gente costuma chamar. Mas vamos iniciar aqui, jogando no material, por gentileza. Lembrando, quem quiser acompanhar a gente em redes sociais, @prof_Val, será um enorme prazer ter vocês ali como pessoas que estão em amizade virtual com a gente. Primeira coisa que a gente aqui há de desenvolver para que a gente possa realmente definir questões necessárias sobre recurso é conceito, tá? E por que que se torna necessário que a gente aqui identifique questões conceituais do ato de recorrer? Porque a partir do momento em que a gente identifica algumas questões conceituais do ato de recorrer, nós conseguimos, inclusive, evoluir em termos de questões altamente relevantes, com apoio de uma breve citação do amigo Daniel Assunção. Vamos lá. O conceito de recurso deve ser construído partindo de 5 características essenciais. E essas características são características cumulativas, para que a gente, portanto, consiga realmente definir aquele ato processual realmente como um recurso. Primeiro, voluntariedade. Recurso é ato voluntário, sendo que a parte, tendo legitimidade e interesse, recorrerá caso ela queira. E, além da voluntariedade, outro ponto que a gente deve aqui enfocar, mas que também deriva da voluntariedade, senhores, é a disponibilidade, já que eu posso desistir do recurso como ato unilateral de vontade, já que eu posso renunciar a esse meu direito de recorrer como ato unilateral de vontade, portanto, além de ato voluntário, é ato também disponível. Lembrei de uma questão de prova que outro dia eu vi, linkando isso com o contratualismo. A questão, em síntese, era: poderíamos afirmar ser verdadeira uma assertiva que nos diga que, na ideia do contratualismo, artigo 190 do Código de Processo Civil, na ideia do contratualismo processual, que as partes lá no contrato convencionaram desde logo renúncia ao ato de recorrer, seria essa uma cláusula válida, senhores, num contrato e, portanto, eficaz? Recurso é ato disponível, voluntário, e, portanto, sim, seria lícito uma cláusula contratual, aonde desde logo estivessem as partes renunciando a eventual ato de recurso, desde que se aplique, claro, as questões válidas para o contratualismo, lá no artigo 190, partes plenamente capazes, direito disponível, não é isso? Não ser uma situação de vulnerabilidade ou imposição abusiva de uma cláusula, tá? Então, recurso é ato voluntário e disponível, devendo, jogou de volta, estar expressamente previsto em lei federal. É o chamado princípio da taxatividade.
Só há que se dizer ser recurso aquele ato que, como tal, está nominado, taxado em lei federal. Sendo desenvolvido, voltamos, letra C, no próprio processo, no qual a decisão impugnada foi proferida. Galera, é o seguinte: esse desenvolvimento no próprio processo no qual a decisão impugnada foi proferida pressupõe que ele, recurso, não seja um regular exercício de direito de ação. Através de um direito de ação, eu posso impugnar atos decisórios, posso ação rescisória, mandado de segurança, querela nullitatis. São exemplos comuns de impugnação de atos decisórios de um processo através de outro. Num regular exercício de direito de ação, em algumas hipóteses eu posso atingir um ato decisório de um processo anterior. Ação rescisória, podem colocar aí como um grande exemplo. Quando, entretanto, nós falamos sobre recursos, recursos, senhores, pressupõe a não existência desse direito de ação, porque no próprio processo, aonde proferida é a decisão aqui impugnada, surge o ato de recurso, não sendo um outro processo que se inicia, mas sim um ato no próprio processo, não restando, portanto, como eventualmente correto, uma assertiva, que diga que através do recurso se estaria exercendo o direito de ação, de forma alguma. Manejável por, voltamos, pelas partes, terceiros prejudicados, mas também pelo Ministério Público, a quem atuando como parte ou fiscal da ordem jurídica, nós garantiremos também a oportunidade de manejamento de recursos. E é interessante que o terceiro que eventualmente seja prejudicado por um ato decisório, abre-se a ele ali a oportunidade, nos limites da lei, de também apresentar, apesar de não ser parte, recurso, desde que a gente tenha um fator de externalização da decisão, que acabe atingindo relação própria desse cidadão conhecido como terceiro. E tem como objetivo, como a gente pode observar aqui, reformar, anular, integrar ou esclarecer decisão judicial. Portanto, senhores, recurso é ato voluntário e disponível. Tendo a sua existência devidamente delimitada em lei federal, não sendo um exercício de direito de ação, é um ato impugnatório que surge na mesma relação processual, aonde a decisão impugnada foi proferida, que há de ser apresentado por aqueles a quem a lei confere legitimidade e interesse. Partes, desde que sucumbentes, terceiros prejudicados, mas também ao Ministério Público frequentando o processo, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. E tem como objetivo reformar, anular, integrar ou esclarecer, eventualmente ali, a decisão impugnada. Perceberam que há elementos altamente importantes na visualização do conceito do ato recurso e que eventualmente pode ser aí também objeto de cobrança dos senhores? Pois é. Aí agora a gente há de chegar aqui a um dos elementos conceituais que merece aqui corretamente a nossa atenção. Porque só é recurso aquilo que nem lei assim está posto. Observe. O que nós temos aqui é o chamado princípio da taxatividade recursal. Novamente, o que nós temos aqui posto é o princípio da taxatividade recursal. Sendo competência da lei federal criar recurso, dando a cada um dos recursos criados uma hipótese de incidência. O que seria essa hipótese de incidência, senhores? Bom, eu crio o recurso e digo em que circunstâncias ele pode ser utilizado, sendo, como a gente colocou aqui no material, de competência exclusiva da União, legislar sobre processo.
E é por isso que o primeiro artigo ali do Código de Processo Civil, que cuida da parte específica de recursos, coloca para a gente, artigo 994, quais são ali os recursos cabíveis, quais são ali os recursos que realmente podem ser objeto de manejamento no direito processual civil codificado. E o que nós temos aqui, senhores, percebam, é apelação, recurso de agravo de instrumento, agravo interno, percebam que a lei vai elencando os recursos do 994, embargo de declaração, recurso ordinário, especial, extraordinário, agravo em recurso especial, extraordinário e os ditos embargos de divergência. São todos recursos criados no CPC e que o próprio CPC nos diz quando é que eles podem ser manejados. Claro que a gente tem, eventualmente, a criação de recursos fora do Código de Processo Civil, desde que seja por lei federal, percebam, material. Está aqui uma breve citação do professor Nelson Neri, que vai dizer para a gente justamente que a norma indica ter o sistema processual civil brasileiro adotado o princípio da taxatividade dos recursos, segundo o qual são enumerados taxativamente números clausos, como aqui ele bem coloca. Beleza? Na lei processual, além dos relacionados no CPC, existem recursos criados em leis extravagantes, e a grande referência que aqui a gente apresenta a vocês é a Lei 9.099, aonde ali nós temos a criação do chamado recurso inominado, já que nos juizados da sentença excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado, mas é lei federal, criando consequentemente a figura do recurso. Beleza? Bom, agora é necessário que a gente discuta, como nós falamos na visão conceitual que o recurso é ato voluntário, temos que aqui também trazer em discussão que o recurso não apenas é ato voluntário, mas também que é ato disponível e está sujeito à preclusão lógica. E está sujeito, insisto, à preclusão lógica. Senhores, me acompanhem por gentileza, Código de Processo Civil. Está aqui, ó. Me diz o artigo 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. O que a lei está dizendo para mim? Através de um ato unilateral de vontade, eu recorri de determinada decisão e no curso do processamento desse recurso, eu desisto. Simples assim. E continua a ser esse ato de disposição um ato unilateral, por não ser necessária a anuência de ninguém, nem da outra parte, nem de eventual parte que comigo está em litisconsórcio. É o que a gente encontra justamente aqui no artigo 998 do Código de Processo Civil. Mas também, além da desistência como ato possível e de disposição, o artigo 999 nos fala da renúncia, e que essa renúncia independeria da aceitação da outra parte, portanto, insisto, recurso é ato unilateral de vontade e disponível, já que inclusive eu posso renunciar ao direito que porventura eu tenha de recorrer contra determinada decisão. Admite-se, portanto, a desistência, admite-se, portanto, a renúncia. Só que merece muito nosso foco aqui o parágrafo único do artigo 998,
e eu vou criar a situação de enquadramento do que agora está aqui regulado em lei. E a situação de enquadramento é a seguinte, senhores, vamos lá. E surgiu isso, tá? No seio de escritórios. A ideia que eu vou colocar aqui surgiu na prática mesmo. De situações de escritórios, que a gente chama de escritórios corporativos, outros chamam escritórios de massa, que trabalham para grandes empresas. Instituições bancárias, empresas de telefonia, grandes grupos atacadistas, né, ou varejistas e por aí afora. E a gente sabe que a composição desses escritórios corporativos pressupõe ali uma galerada, uma galerinha que está ali trabalhando, não é isso? Para poder ganhar o sustento do mês. E é muito trabalho, às vezes são peças repetidas que são feitas sem a devida situação de afinamento para determinado caso. Os senhores sabem como é que funciona. Tudo bem. Aí, abre-se, e de volta e meia isso acontece, essa taxa aqui é inconstitucional, isso aqui é ilegal, beleza. E aí se passa a ter várias demandas questionando o eventual cláusula de um contrato, que são ali esparramados para vários consumidores. Começam a surgir teses discutindo juros abusivos, aquelas coisas todas. E todo mundo, que é uma gama de pessoas enormes, passam eventualmente a ter direito, já que tem contrato também com essa grande corporação. Aí a gente tem demandas que vão se iniciando, contestação, sentença julgando procedente o pedido, condenando essa grande corporação A, tudo bem. Recurso de apelação perde. E dentro da estrutura dos escritórios corporativos, muitas vezes, antigamente, se tinha autorização do cliente para fazer recurso especial, recurso extraordinário. E aí, então, tendo a corporação um acórdão que lhe é contrário, esse escritório de advocacia, galerinha da base, apresenta recurso especial, recurso extraordinário. E aí, num caso, e assim se iniciou, para um cidadão contra essa corporação, tendo esse cidadão sido vitorioso até agora, o recurso extraordinário é admitido. Verificando o STF a existência de repercussão geral. Porque apesar de ser um caso individual, a potencialidade de atingir um grande grupo de pessoas é muito grande, já que se está discutindo uma cláusula de um contrato, por exemplo, uma questão de um contrato, que abarcaria uma enormidade de pessoas no seio da nossa coletividade. Então o STF vira e fala assim, repercussão geral. E imediatamente acende uma luz vermelha lá no jurídico interno dessa corporação. E eles falam, meu Deus do céu, se firmar ele, STF, ou no caso STJ, uma tese contrária aos nossos interesses, teremos centenas, milhares de pessoas ajuizando demandas contra a gente, com base nesse precedente formado no Tribunal Superior, e nós estamos lascados. Porque isso, imagina o impacto econômico, não é isso? Disso. Aí eles ligam para o escritório contratado e falam, desiste desse recurso agora. Porque se formar tese contrária a gente, imagina milhares de pessoas acionando o Poder Judiciário, buscando valores, recomposição de questões contratuais dessa grande corporação. Aí, petição de desistência junto ao Tribunal Superior. E isso começou a ser reiterado até que eles, tribunais superiores, passaram a defender a seguinte tese: não vou aceitar a desistência. Se existe repercussão geral já reconhecida, ou se eu separei essa figura recursal para tentar afirmar tese de julgamento repetitivo. Por quê que eu não vou aceitar a desistência? Diziam assim os tribunais superiores. Porque isso não interessa mais só a você, cidadão, mas sim a um grande grupo de pessoas. Mas essas decisões também nos tribunais superiores estavam equivocadas, porque a desistência é direito da parte. Então,
Então fizeram uma modulação. Qual modulação? Fulano, o seu recurso foi separado para repetitivo ou encontrei nele repercussão geral. Você está querendo desistir, beleza, para você já transitou em julgado. Mas eu continuo com esse processo, apesar da sua desistência recursal, para firmar a tese repetitiva ou julgar a repercussão geral que eu tenho aqui identificada. E isso, percebam, é o que a gente tem posto hoje, está aqui, ó, no parágrafo único do artigo 998, a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. De novo, a desistência não impede, então eu aceito a desistência, mas continuo com o procedimento para analisar a questão da repercussão geral ou aquela que já tenha sido separada para aplicação de eventual tese em julgamento repetitivo. Então, tecnicamente, senhores, aqui agora a gente se depara com essa modulação trazida no parágrafo único, que é a última posição dos tribunais superiores sobre essa matéria, mantendo a disponibilidade do ato de desistir, mas mantendo ativa a figura do processo em termos de recurso para julgamento daquilo que interessaria a ela coletividade. Mas recurso também está sujeito à preclusão lógica. De novo, recurso também está sujeito à preclusão lógica, senhores. E o que seria aqui, tecnicamente, essa figura da preclusão lógica? A aceitação da decisão. De novo, eu como parte, que sou sucumbente, acolho, aceito, acato, beleza? Essa decisão. Observem aqui, senhores, como que nós temos isso posto no artigo 1000 do Código de Processo Civil. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Isso é uma preclusão lógica. Acertar aqui o C no lugar do V. Isso é uma preclusão lógica, senhores. Eu estou, na verdade, tendo uma atitude incompatível com a vontade de recorrer, que pode ser expressa, ok? Aceito a decisão ou tácita. Por exemplo, o réu foi condenado ao pagamento de R$10.000. No prazo do recurso, ele vem sem nenhuma ressalva e faz o pagamento dos valores. Isso é ou não uma aceitação? Sim, ao ponto do parágrafo único do artigo 1000, colocar para a gente que nós consideraremos a aceitação tácita à prática, sem nenhuma reserva, sem nenhuma ressalva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, sendo isso aqui, portanto, algo que merece, sem dúvida nenhuma, muito a atenção dos senhores. Recurso como ato voluntário, recurso como ato disponível, recurso como ato sujeito à preclusão lógica, beleza? Valeu! Pessoal, dando continuidade aqui a essa parte maior, digamos assim, de análise de algumas questões de disposições gerais de recurso, quero falar um pouquinho agora sobre efeitos de recurso, tá? E falando aqui um pouquinho sobre efeitos de recurso, nós sabemos que todo recurso é dotado daquilo que a gente chama de efeito devolutivo, na medida em que nós estamos devolvendo a ela atividade jurisdicional, a análise daquilo que ela, atividade jurisdicional, já analisou e julgou, buscando nesse novo julgamento, através do recurso, a reforma, a anulação desse ato que está aqui, desse ato decisório, que está sendo impugnado. Beleza? E aí eu queria
destacar aqui com vocês algumas coisas que eu acho muito relevantes, porque esse conceito de efeito devolutivo que a gente sempre utiliza, na verdade, não é um efeito muito preciso em termos científicos, mas em termos didáticos. Eles nos servem muito bem, porque, na verdade, não é um efeito de devolução, sabe, que a gente tem, mas sem ir a priscas eras, sem buscar épocas antigas, para a gente poder fazer essa digressão, didaticamente vale, tá? Então, quem aí já se aprofundou eventualmente em estudo de efeito devolutivo sabe que eu estou utilizando essa figura conceitual aceita didaticamente, inclusive pela literatura nossa há muito. Então, todo recurso é dotado de efeito devolutivo. Mas a grande discussão que eu quero trazer a vocês hoje é a figura do efeito suspensivo. Por quê? Porque quando a gente lida com atos decisórios, nitidamente torna-se possível que esse ato decisório, reconhecendo a existência de uma obrigação, determine o cumprimento dessa obrigação no mundo real ou crie uma situação qualquer impositiva a uma das partes no processo. Então, senhores, quando a gente fala de novo, está aqui transitando na figura sobre efeito suspensivo, nós tínhamos a visão de que quando o recurso viesse a ser interposto contra determinada decisão, ela não poderia ser cumprida se aquele recurso dotado fosse de efeito suspensivo. Portanto, o efeito suspensivo a recurso pressupõe a suspensão da eficácia da decisão impugnada, de novo, pressupõe a suspensão da eficácia da decisão impugnada. Isso é o que a gente aqui conceitua como efeito suspensivo. E até o vigor do novo Código de Processo Civil, em regra, os recursos eram dotados de efeito suspensivo, salvo quando a lei expressamente afirmasse que referido recurso não teria efeito suspensivo. É uma visão arcaica, antiga, baseada numa situação de segurança jurídica que não se coaduna com a visão atual que nós temos do judiciário e do processo, tá? Porque esse enraizamento em só poder efetivar decisões após o trânsito em julgado parte de uma premissa falsa de segurança jurídica, senhores, e não representa a unicidade do poder, que é o que nós temos hoje em termos de visão constitucional dessas funções do poder, entre elas a função de julgar, a função judiciária. Então, há uma quebra paradigmática, porque o novo Código de Processo Civil, invertendo essa lógica arcaica, vai afirmar para a gente que, atenção, em regra, os recursos não têm efeito suspensivo. De novo, em regra, os recursos não possuem efeito suspensivo, tá? Beleza, pessoal? E aonde é que nós encontramos essa regra? Aqui, ó, no artigo 995 do Código de Processo Civil. Aonde aqui se afirma categoricamente que os recursos não impedem, atenção, por gentileza, galera, observem isso aí. Os recursos não impedem a eficácia da decisão. Então, a primeira parte do caput do artigo 995 pressupõe essa inversão da lógica que se tinha
arcaica no Velho Código. Aonde lá no Velho Código se afirmava justamente o quê? Que os recursos impediriam a eficácia da decisão, que os recursos seriam dotados de efeito suspensivo, salvo quando a lei falasse não terá. Aqui nós invertemos, porque nós vamos partir de uma premissa. Qual premissa? De que os recursos não impedirão a eficácia da decisão. Logo, os recursos, em regra, não são dotados de efeito suspensivo. Podendo a lei atribuir a determinado recurso o efeito suspensivo, jogou de volta, está aqui, ó. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal em sentido contrário. Entenderam a inversão da lógica antiga, da arcaica lógica do CPC de 73? Lá se dizia, os recursos têm, se dizia na conjuntura total dos dispositivos legais do Velho Código. Entendam isso, por favor. Não havia um dispositivo expresso falando isso, tá? Mas era a lógica do Velho Código. E a lógica do Velho Código era, os recursos têm efeito suspensivo, a lei dirá qual recurso não tem. Aqui nós invertemos a lógica. Por isso é uma quebra paradigmática. Aqui nós partimos justamente de qual premissa, senhores? De que os recursos não têm efeito suspensivo, podendo a lei determinar que determinado recurso passe a ter efeito suspensivo. Exemplo clássico, para não dizer literalmente o único que nós temos dentro do Código de Processo Civil, artigo 1012 do Código de Processo Civil, ok? Porque ele, artigo 1012 do CPC, vai justamente afirmar para a gente que a apelação terá efeito suspensivo. Então a lei está dizendo na apelação, mas a lei não fala no agravo de instrumento, a lei não fala no agravo interno, a lei não fala isso para os embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário. Então, dentro da estrutura do CPC, guardem isso, por gentileza, regra dos recursos não tem efeito suspensivo, salvo quando existe previsibilidade legal. E essa previsibilidade legal decorre muito do artigo 1012 para o recurso de apelação. Mas aos demais recursos, e mesmo ao recurso de apelação, quando não é dotado de efeito suspensivo, é possível que a parte recorrente faça a solicitação. Solicitando, julgou para mim, uma decisão judicial que venha a conceder a determinado recurso efeito suspensivo. Então, novamente, os recursos não impedem a eficácia da decisão. Regra, portanto, não tem efeito suspensivo, podendo a lei 1012 é o exemplo, ditar que algum recurso terá, mas quando a lei não prevê que determinado recurso terá efeito suspensivo, é possível que se busque uma decisão judicial concessiva desse efeito suspensivo. Solicitado esse efeito suspensivo diretamente ao relator, que poderá conceder esse efeito suspensivo se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é a figura do perículo in mora. Estou recorrendo de uma decisão, e se essa decisão for cumprida, relator, isso poderá me causar um dano grave, de difícil ou impossível reparação, porque cumprida a decisão contra a qual eu interpus o recurso, depois, se o recurso for julgado, for dado provimento ao recurso, eu já tive um dano que não teria como ser reparado com o cumprimento dessa decisão, sabe? Mas além desse requisito pautado aqui pela figura, joga de novo, do perículo in mora, a lei acrescenta um segundo.
Qual o segundo requisito que cumulativamente deve existir para que o relator possa conceder efeito suspensivo? A demonstração da probabilidade de provimento do recurso. A demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Portanto, senhores, isso aqui é extremamente importante. Recursos não impedem a eficácia da decisão. Logo, recursos não possuem efeito suspensivo. Salvo quando a lei assim o determina, a apelação é o grande exemplo. Mas nas hipóteses outras, aonde nós não tenhamos disposição legal determinando efeito suspensivo a um recurso, é possível a solicitação junto ao relator de concessão do efeito suspensivo, desde que eu tenha o perículo in mora e a probabilidade de provimento do recurso. Pegamos, galera? Maravilha. Então, um tópico fundamental nessa parte de disposições gerais. E agora eu quero falar sobre legitimidade, mas mais do que legitimidade, sobre interesse de recorrer. E já falamos que os recursos, na sua visão conceitual, é ato a ser aqui devidamente requerido, apresentado pela parte, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público. Entretanto, só haverá interesse recursal se presente o chamado princípio da sucumbência, que pressupõe que o interesse em recorrer surgirá porque eu não consegui atingir toda a minha pretensão naquele processo. Como autor, não tive todo o acolhimento da minha pretensão. Como réu, a minha pretensão de improcedência não foi totalmente acolhida. E aí, então, a esse que é parte, eu dou o direito de recorrer, reconhecendo seu interesse desde que exista comprovada sucumbência. Mas nós sabemos que, conforme artigo 996, o recurso pode ser interposto pela parte, legitimidade, interesse, desde que seja parte vencida. Novamente, desde que seja ali, insisto, parte vencida. Também é possível ser interposto por terceiro, desde que ele seja um terceiro que nós reconheçamos interesse recursal prejudicado, cumprindo a ele demonstrar a possibilidade dessa decisão num processo em que ele não é parte. A decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito dele, ou que ele possa discutir em juízo como substituto processual. Então eu garanto também a ele a oportunidade de recorrer, mesmo não sendo sujeito originário dessa relação jurídico-processual. E esse dito recurso de terceiro prejudicado, senhores, é visto em sua natureza jurídica como uma modalidade de intervenção de terceiro. Mas também garantimos a outro quem? Ao Ministério Público recorrer naqueles processos em que ele seja parte, mas desde que ele seja, princípio da sucumbência, parte vencida, ou que frequente o processo como fiscal da ordem jurídica e os interesses que o levaram ali estariam sendo atingidos pela decisão. Exemplo: toda demanda em que há interesse de incapaz exige a lei processual que o Ministério Público seja intimado para atuar naquele processo como fiscal da ordem jurídica. Surge uma decisão. Ele, Ministério Público, não é parte, mas frequenta o processo, novamente, como fiscal da ordem jurídica, a razão pela qual ele há de analisar se aquela decisão está contrária ao interesse do incapaz, para continuar no exemplo, porque o que levou ele, Ministério Público, por força da lei,
a estar nesse processo é o interesse de incapaz e ali, como fiscal da ordem jurídica, ele tem que defender esses interesses. E, portanto, se a decisão está contrária a esses interesses desse incapaz, abre-se a oportunidade para que ele, como Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, possa manejar o recurso próprio contra determinada decisão. Eu coloco aqui no material dos senhores, joga para mim, por gentileza, está aqui, ó, esse princípio da sucumbência, ok? Incitação doutrinária. A análise que aqui eu fiz do Ministério Público e uma citação do professor Flávio Chen Jorge sobre a oportunidade desse terceiro comparecendo ao processo manejar recurso. Pegamos, senhores, outro ponto além do efeito suspensivo fundamental que merece a atenção nossa com todo carinho. Mas um próximo ponto que eu quero discutir com vocês aqui, nessas disposições gerais de recurso, chama-se tempestividade. E primeiro, de uma forma bem objetiva, que ele, legislador, dentro do Código de Processo Civil, só vale para o CPC, tá? Buscou uma unificação de prazos. No velho código nós tínhamos prazos de 15 dias, de 10 dias, de 5 dias. E aí, então, um dos passos objetivos para a simplificação procedimental em termos recursais foi: vamos unificar prazo, galera? Então vamos. Logo, recursos vão de ser apresentados, salvo situações de contagem de prazo em dobro, no prazo de 15 dias e respondidos contra razões no mesmo prazo. Sendo excepcional só o prazo de embargos de declaração, que continua a ser de 5 dias. Mas todos os demais, ok, são aqui apresentados no prazo de 15 dias. Joga na lei para mim, percebam, está aqui, artigo 1003. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor recurso e para responder é de 15 dias, porque eles, embargos de declaração, continuam a ser em 5 dias. Ô, Ival, mas isso aqui atinge, por exemplo, a lei de juizados especiais, que fala que lá o prazo para recorrer da sentença é prazo de 10 dias? Não, não atinge. Lá eu tenho regra específica. E pelo princípio da especificidade, apesar da regra geral ter mudado, eu continuo aplicando a regra específica para os procedimentos dos juizados. Continuando, portanto, lá o recurso a ser interposto no prazo de 10 dias. Tranquilo, pessoal? E que o prazo para recurso, sendo esse aqui de forma objetiva lançada, nos diz que, está ali, ó, há de ser contado da data da respectiva intimação. E se a decisão for proferida em audiência, senhores, desde logo ali já estão as partes intimadas, aplicando-se, fora isso, o artigo 231 para contagem de prazo. Tranquilo? Ótimo. Mas aqui, um dos pontos fundamentais que há de merecer aqui nessa aula o nosso carinho e cuidado é o parágrafo 6º. É o parágrafo 6º do artigo 1003. Porque sendo o prazo processual 15 dias, vamos pegar o prazo básico, nós o contaremos em dias úteis, aplicando o artigo 219. É prazo processual e, portanto, insisto, há de ser contado em dias úteis. Beleza? Ótimo. E disso decorrerá a seguinte percepção, senhores. Devo eu, me diz o parágrafo 6º, demonstrar a ocorrência de feriado local no cômputo desses 15 dias, caso esse feriado local tenha sido por mim utilizado na contagem do meu prazo e para a interposição tempestiva do recurso. De novo, parágrafo 6º.
O recorrente comprovará a ocorrência não de qualquer feriado, mas de feriado local, no ato de interposição do recurso. Os feriados nacionais não precisariam ali ser comprovados, mas o feriado municipal, sim. Feriado estadual, se dele eu utilizei no cômputo dos 15 dias, né, soltando o dia do feriado municipal ou estadual, eu devo comprová-lo. E o STJ já teve a oportunidade, muitas vezes, de se manifestar sobre esse tema, senhores, dizendo o seguinte: cara, é obrigação do recorrente trazer essa comprovação. E aí, diante disso, torna-se essencial que, havendo a comprovação, eu admito o recurso intempestivo. Entretanto, se não existe a comprovação desse feriado local, eu não darei oportunidade a ela de comprovar em momento futuro, não darei. Porque isso aqui é tempestividade que tem ele, recorrente, a obrigação de comprovar. Nós temos observado um movimento em termos de jurisprudência, de julgados do STJ, para admitir como não comprovado o dia do carnaval, né? A segunda, terça ali e tal. Sabe por quê? Porque apesar de não ser feriado, não é feriado nacional. Em todos os municípios do Brasil, esse dia não tem expediente forense. Não é isso? Beleza? Então, salvo isso, há essa exigência e a gente tem aqui que chamar essa atenção. O entendimento é: deve você comprovar no ato de interposição do recurso o feriado local, não o fazendo e sendo, portanto, intempestivo, o recurso não se dará oportunidade vindoura para que isso seja regularizado. Assim tem sido, talvez, com discordância minha, mas aí pouco interessa, o posicionamento do STJ. E um último ponto que eu preciso abordar nessas disposições gerais de recursos, senhores, é o preparo. Eu estou vendo aqui que na lâmina não está corretamente lançado o dispositivo legal que eu quero, portanto, eu vou abrir o meu Código de Processo Civil aqui e trabalhar dentro dele, tá bom? Todo recurso impõe a existência de despesas para o tribunal. Mesmo que a parte seja o autor, a parte recorrente, e que ele já tenha pagado as custas iniciais do processo, galera, ainda assim, como que eu vou colocar isso aqui? Ainda assim, o recurso deve ser pago, preparado. Porque quando o cidadão autor pagou ali as custas iniciais, não se levava nessas custas iniciais eventual interposição de recurso no cômputo financeiro. Recurso é ato voluntário, nem sei se a parte será sucumbente e, consequentemente, se interporá recurso assim. Então, eu não posso cobrar despesas de recurso lá nas custas iniciais desse autor. Então, como o recurso há de gerar uma despesa financeira para o tribunal, no seu processamento até julgamento, os recursos devem, em regra, serem preparados, ou seja, eu imponho ao recorrente um ônus financeiro do pagamento dessas despesas, que a gente chama de preparo, e, se for o caso também, porte de remessa e porte de retorno dos autos. Exigindo a lei não apenas o pagamento, mas além do pagamento que eu comprove no ato de interposição do recurso, de novo, que eu comprove no ato de interposição do recurso, senhores, justamente, que eu comprove o pagamento desses valores, está aqui, artigo 1007, pode julgar. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido ali pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. E o porte de remessa e de retorno pressupõe autos físicos, tanto que vai me dizer, o 1007 pode julgar, ser dispensado, parágrafo 3º, o recolhimento do porte de remessa e de retorno, caso os autos sejam eletrônicos. Não dispenso o preparo, dispenso apenas porte de remessa, porte de retorno, que são os valores que se gastaria para que os autos, saindo de um determinado juízo, fosse remetido ao tribunal e depois tivesse ali, portanto, o seu retorno. Sabemos que existem aqueles que são dispensados do preparo. Mas a minha preocupação com vocês aqui é justamente a gente ter a seguinte visualização. Mantra. Não existe deserção imediata. De novo, mantra. Não existe deserção imediata no direito processual civil hoje. Porque qualquer deficiência possível na figura do preparo, levando em consideração o princípio da primazia do mérito, deve o relator intimar o recorrente para regularização. E quais são as potenciais deficiências que nós encontraremos no caso quanto ao preparo? Primeiro, pagamento a menor, viu, galera? Eu sou um advogado antigo, eu sou da época em que eu não emitia guia de recurso. Eu sou da época em que eu ia ao fórum e pedia a um servidor a emissão da guia. Beleza? Então se minimizava muito essa figura do pagamento a menor. Hoje compete à própria parte, no caso o advogado, entrando no sistema do tribunal, emitir a guia, sendo cada vez mais potencial o preenchimento equivocado, inclusive em relação ao valor. Então, primeira deficiência possível no preparo, pagamento a menor. Segunda deficiência possível, não comprovação no ato de interposição. Não comprovação no ato de interposição, tá? Do preparo. Não tem a guia junto ao recurso. Terceira deficiência, equívoco no preenchimento da guia, levando em consideração isso que eu estou apresentando a vocês. Hoje a responsabilidade é minha, antigamente não era. E podem existir equívocos no preenchimento da guia. Essas são as 3 deficiências em relação ao preparo. E em relação a essas 3 deficiências, a lei atual vai dizer para a gente, não se terá deserção imediata. Vamos à lei, julgou para mim, percebam. Me diz o parágrafo 2º do artigo 1007, que a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção. Se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias, então, havendo a conferência de que os valores ali utilizados para o recurso, pagos, não são suficientes, não há deserção imediata, intimamos o recorrente para em 5 dias regularizar. Segunda deficiência, parágrafo 4º, pode jogar. O recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Então, mesmo que não haja comprovação no ato da interposição do recurso, do preparo, isso não gera deserção imediata, já que haverá por parte do relator a intimação do recorrente para comprovar o preparo, mas aí surge uma penalidade, aí surge uma multa. Você vai ter que comprovar em dobro, tá? Se não fizer assim, aí eu decretarei a deserção e, portanto,
o seu recurso, sinto muito, será inadmitido. E por fim, parágrafo 7º, está ali, ó. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará aplicação da pena de deserção, porque os tribunais, em jurisprudência defensiva, começaram a observar, e alguns tribunais têm sistemas de emissão de guias péssimos, tá? Começaram a observar muitos equívocos no preenchimento das guias, e em jurisprudência defensiva, alguns tribunais começaram a fazer o quê? Ó, a guia está mal preenchida, sinto muito. A guia está faltando um dado no preenchimento, sinto muito, vou inadmitir o seu recurso. Não, princípio da primazia do mérito aplicado a recurso. Jogou de novo. Se há uma deficiência formal, que seria esse equivocado preenchimento da guia de custas, isso não implicará aplicação imediata da pena de deserção, sendo incumbência do relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício, claro, também no prazo de 5 dias. Guardem, por gentileza, não existe deserção imediata hoje no campo do direito processual civil, dentro do Código de Processo Civil. Beleza? Valeu! Pessoal, estamos de volta agora para a gente cuidar de recursos em espécie. E o primeiro recurso que a gente aqui vai enfrentar, não poderia ser outro, é ele, recurso de apelação. E a primeira grande preocupação que a gente tem quando lida com todo e qualquer recurso em espécie é aquilo que a gente chama de hipótese de incidência. Quando é que determinado recurso há de ser manejado, há de ser interposto, sempre partindo da natureza jurídica do ato decisório. E se o ato decisório visto é como sentença, outro recurso dentro da estratificação do Código de Processo Civil não há, existe sim o manejamento possível dele, recurso de apelação. Senhores, percebam inclusive como que nos diz aqui o artigo 1009 da sentença. Então a lei está trazendo inicialmente para a gente a natureza jurídica do ato decisório. Da sentença cabe, está aqui, ó, recurso de apelação. Entretanto, é necessário que a gente tenha uma atenção um pouco maior hoje com essa dita hipótese de incidência para ele, recurso de apelação. Sabe por quê? Porque por uma perspectiva, por um novo ou uma nova tentativa de criação de um paradigma para a utilização do recurso de agravo de instrumento, o novo código, diferente do anterior, passou a nos trazer em que hipóteses, que tipo de decisão interlocutória seria possível de ser atacada imediatamente por recurso de agravo de instrumento. Então nós tivemos no recurso de agravo uma mudança muito grande em termos de hipótese de incidência. Antes havia uma hipótese de incidência muito mais livre. Hoje não, hoje pelo menos ali, dentro da verificação normativa, a lei tenta nos dizer qual decisão interlocutória, 1015, abre a oportunidade para o manejamento do recurso de agravo de instrumento. Logo, mesmo diante da tese da taxatividade mitigada, julgada pelo STJ, restam muitas decisões interlocutórias contra as quais não cabe um recurso de agravo de instrumento de forma imediata. Então eu preciso, inclusive, levá-los aqui, ó, a um batimento como um quadro. Observem, por gentileza. Olha aqui. O que nós temos é o segmento dos atos do procedimento, tranquilo? E temos aqui uma decisão interlocutória. Entretanto, contra essa decisão interlocutória, não é
admissível recurso de agravo de instrumento. Logo, como não é admissível recurso de agravo de instrumento de forma imediata contra essa decisão interlocutória, ela não tende à preclusão imediata. Afirma aos senhores que, em havendo recurso de agravo de instrumento contra uma decisão interlocutória e não sendo interposto o recurso de agravo de instrumento, preclusão, senhores, beleza? Preclusão. Lá do outro, havendo hoje, dentro da estrutura do procedimento, uma decisão interlocutória, contra a qual não cabe agravo de instrumento de forma imediata, por força do artigo 1015, essa decisão interlocutória não tende a imediata preclusão. Logo, quando a gente ali idealiza a sequência dos atos do procedimento, nós aguardaríamos que fosse publicada a sentença, para que, uma vez publicada essa sentença, tivéssemos a apresentação, 1009, do recurso de apelação contra esse ato decisório. Mas agora, como restam decisões interlocutórias não preclusas no curso desse procedimento, esse recurso de apelação também se presta a potencialmente atingir decisões interlocutórias não preclusas, não sendo, portanto, uma única hipótese de incidência que nós temos quando pensamos nele recurso de apelação. Observe o que a lei está trazendo para a gente aqui, senhores, nesse ponto. Olha lá, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar interposição por força da lei de agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, ok? E devem, caso a parte tenha interesse, ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Então, nós temos uma visão ampliativa hoje da hipótese de incidência desse recurso de apelação, que não se preste, e aí então a armadilha é sempre em prova, exclusivamente a atingir sentenças. Além de sentenças, recurso de apelação também se presta, nessa nova formatação do CPC, a atingir decisões interlocutórias, que, não sendo lícito contra elas naquele momento da sua publicação, recurso de agravo de instrumento, não estão cobertas pela preclusão e podem ser, portanto, atingidas por esse recurso de agravo de, por esse recurso, perdão, de apelação. Então, essa visão ampliativa da hipótese de incidência é altamente interessante. Bom, procedimento, senhores, desse nosso recurso de apelação. Lidando com o procedimento desse recurso, devemos destacar que a sua apresentação não se dá diretamente no tribunal. Que ele, recurso de apelação, há de ser apresentado, manejado ao juízo prolator da decisão, nos próprios autos, aonde ali nós temos a decisão recorrida. Quem julgará esse recurso, claro, é o tribunal, mas quem inicialmente processa esse recurso é, na verdade, o próprio juízo prolator da decisão. Ok? Então, nós temos a apresentação desse recurso por petição, conforme nos fala aqui o artigo 1010 do Código de Processo Civil, dirigida, observem, ao juízo de primeiro grau, contendo tudo aquilo que a lei traz em exigência. E, a partir daí,
o apelado é intimado para apresentar contra-razões dentro do prazo legal. Portanto, o que nós temos aqui é o processamento desse recurso de apelação, inicialmente ali no juízo de primeiro grau. Beleza? Ótimo. Só que ele, juiz de primeiro grau, tão somente encarregado salvo situações excepcionais, de exercício de juízo de retratação. A ele, juiz de primeiro grau, tão somente se exige a prática desses atos procedimentais, salvo as hipóteses excepcionais, em que, diante do recurso de apelação, o juiz pode se retratar. O que nós temos é ele simplesmente intimando a parte contrária e remetendo, portanto, os autos ao tribunal, não devendo ele, magistrado, ele, juízo de primeiro grau, admitir ou inadmitir o recurso não é da competência dele. Verificar se estão presentes ou não os pressupostos de admissibilidade, tempestividade, preparo, adequação, nada disso, tá? Isso não é missão, isso não é atuação do juízo prolator da decisão. Ele intima a parte contrária e, salvo excepcionais situações de juízo de retratação, remete os autos ao tribunal para julgamento. Não é da alçada dele também emprestar efeito suspensivo a esse recurso, que não é um recurso. Bom, o recurso de apelação tem efeito suspensivo por força da lei, mas há hipóteses em que ele não tem, por força da lei, esse efeito suspensivo. Não é da alçada do magistrado de primeiro grau emprestar a esse recurso, quando ele não tem efeito suspensivo. Tanto que aqui, pode julgar de novo, vai me dizer o parágrafo 3º desse artigo 1010, que, após as formalidades previstas nos parágrafos acima, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Independentemente de juízo de admissibilidade. E também não compete a ele, vamos observar aqui na sequência, emprestar a esse recurso quando ele não tem justamente a figura de efeito suspensivo. Senhores, tratem com muito carinho isso aqui, e a gente tem observado sobre esse aspecto algumas questões que merecem aqui a nossa tratativa dentro da legislação nossa, dentro da legislação pertinente. Primeiro, imaginemos que ele, magistrado, empreste efeito suspensivo ao recurso de apelação, não o tendo. Erro dele. Imaginemos que ele, magistrado, inadmita o recurso de apelação, ele, juiz de primeiro grau, praticando decisões que não são da sua alçada, que não são da sua competência. Porque emprestar efeito suspensivo a esse recurso quando ele não tem, e verificar, e se for o caso, verificar os pressupostos de admissibilidade, se for o caso, inadmitir recurso, quem faz isso é o tribunal, quem faz isso é o relator. Mas aqui eu estou criando situações já cobradas em prova do juiz de primeiro grau proferindo essas decisões. O que seria cabível contra essas manifestações equivocadas do magistrado? Bom, tecnicamente, o que a gente tem aqui é aquilo que a gente chama de usurpação de competência. Porque compete ao tribunal, não a ele, juiz de primeiro grau, razão pela qual, então, indo à nossa legislação, artigo 988, o que nós encontramos é que caberá reclamação
da parte interessada ou do Ministério Público para, entre outras coisas, preservar a competência do tribunal. Logo, senhores, se eventual questão de prova os conduz a esse tipo de situação, que seria ele, magistrado de primeiro grau, proferindo decisões que não são da sua alçada, usurpando a competência que seria do tribunal, o que deve ser manejado chama-se reclamação, conforme aqui visto dentro do Código de Processo Civil. Mas aproveitando aqui, eu falei com os senhores que há 3 situações, bom, não falei 3, estou falando agora, que há 3 situações em que, apresentado o recurso de apelação, abre-se a oportunidade para ele, magistrado, deixa eu chegar aqui, para ele, magistrado, pronto, exercer aquilo que a gente chama de juízo de retratação. Em outras palavras, nós temos aqui 3 hipóteses em que o recurso de apelação, excepcionalmente, carrega aquilo que a gente chama de efeito regressivo. Quer ver? Está aqui, ó. Primeira hipótese, indeferimento da petição inicial. Porque, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias, retratar-se. Ok? Segunda hipótese, então isso aqui é uma sentença de indeferimento da petição inicial. Segunda hipótese, improcedência liminar do pedido, aonde a lei vai, ao trazer essas hipóteses, dizer que é lícito ao juiz julgar liminarmente improcedente o pedido, independentemente da citação do réu. E que aí, interposta essa apelação, se o juiz acredita que errou e que não seria caso de manejamento dessa decisão, ele poderá retratar-se em 5 dias. E a terceira hipótese de exercício de juízo de retratação, nós encontramos ali no artigo 485 do Código de Processo Civil. Sentença sem resolução do mérito, qualquer que seja o seu motivo, parágrafo 7º. Interposta a apelação, em qualquer dos casos de que tratam os incisos desse artigo, o juiz terá 5 dias para se retratar. Então, aqui, criando uma verticalização de conteúdo, senhores, e uma linkagem com outros pontos do Código de Processo Civil, partindo do recurso de apelação, apresentei a vocês, dentro do CPC, as 3 hipóteses, aonde a ele, magistrado, lícito é o exercício de um juízo de retratação. E quais outros pontos agora do recurso de apelação nós temos aqui que enfrentar, senhores? Vou pedir que vocês se debrucem aqui em leitura, inicialmente, no artigo 1011, artigo esse que nos fala da atuação do relator que deverá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses aqui lançadas do artigo 932 do Código de Processo Civil, e somente se não for caso de decisão monocrática, é que ele levará, através do seu voto, o pedido para julgamento pelo órgão colegiado. Senhores, é a primeira vez que a gente tem uma excepcionalização do chamado princípio do colegiado com tanta ênfase. A gente já tinha um histórico, digamos assim, de evolução do velho Código de Processo Civil, exigindo cada vez mais dele, magistrado de primeiro grau, uma atenção para decidir monocraticamente em algumas circunstâncias, mas não de forma tão enfática. E percebam, aqui na leitura que nós fizemos do artigo 1011, a primeira coisa que o legislador coloca para a gente é o quê? O relator, a primeira coisa que você deve fazer quando recebe o recurso de apelação
é ver se lícito seria o julgamento monocrático. É uma inversão paradigmática, porque a gente sempre tratou isso de uma forma diferenciada. A gente sempre colocou em termos recursais o chamado princípio do colegiado, que seria ali o julgamento por um órgão composto por vários julgadores. Colegiado, acórdão. Aqui, nitidamente, a lei traz uma exigência. Qual a exigência? Que o juiz verifique, que o desembargador, relator, verifique se seria caso de julgamento monocrático. E se o for, não é uma faculdade que ele terá. Se for causa que se enquadre lá no 932, nos incisos próprios, ele tem a obrigação de julgar monocraticamente. Ok? E só não sendo causa de julgamento monocrático, submeter à apreciação do órgão colegiado competente. Então há que se ter muita atenção hoje, senhores, para esse viés do novo código, para esse rompimento e essa nova forma de trabalho que o CPC exige dos tribunais, ok? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de efeito suspensivo, tá? Nós já observamos que o efeito suspensivo em recurso não é uma regra. Nós já observamos que o efeito suspensivo em recurso é uma situação excepcionalíssima. Né? Seja por decisão do relator ou por um imperativo legal, esse recurso terá. E isso justamente ocorre com ele recurso de apelação. Percebam, artigo 1012, me diz a lei que a apelação terá efeito suspensivo. Portanto, se a gente faz uma conjugação do artigo 995 do Código de Processo Civil com esse artigo 1012 caput, nós chegaremos justamente à conclusão de que esse recurso de apelação, excepcionalmente, é dotado por força da lei de efeito suspensivo. Mas é um equívoco a gente acreditar que todo recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo. Não. Podemos afirmar ser regra, que interposto o recurso de apelação, em regra, ele terá ali efeito suspensivo. Mas há hipóteses em que ele não o terá. Percebam aqui, senhores, no nosso material. O que nós temos aqui é, nitidamente, situações normativas, parágrafo 1º, exemplificativas, de quando esse recurso não terá efeito suspensivo. Beleza? Podendo, portanto, ser desde logo executada a sentença logo após a sua publicação. Por quê? Já que a lei está dizendo que, nesses casos, a decisão gera efeito imediato, é porque o recurso de apelação, se interposto, não terá efeito suspensivo, o que permite justamente que se promova desde logo o cumprimento provisório dessa sentença logo depois dela publicada. E é interessante porque essa visão que aqui está posta, senhores, nos diz que, independentemente do recurso de apelação interposto, nas hipóteses em que a lei fala sentença com efetividade imediata, se interponha desde logo, se apresente desde logo a execução provisória, criando uma aceleração em termos de busca de um melhor resultado extremamente interessante no direito processual civil moderno. Mas claro que existe a licitude de eu, enquanto parte, requerer a concessão
desse efeito suspensivo. E como eu aqui, enquanto parte recorrente, hei de requerer esse efeito suspensivo por uma petição, aonde eu demonstrarei a presença dos seguintes requisitos. Observe. A eficácia da sentença poderá ser suspensa, em outras palavras, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação, quando o apelante demonstrar probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo relevante a fundamentação. Portanto, presentes esses pressupostos, que se conceda a esse recurso efeito suspensivo. Quem? O relator. Então, nós temos aqui momentos de requerimento. Por que momentos de requerimento? Senhores, imaginemos o seguinte: o recurso de apelação, como nós mencionamos, é apresentado no juiz de primeiro grau, que vai processar, intimando a parte contrária e depois remeter ao tribunal. Beleza, lindo. Dentro dessa perspectiva, portanto, aqui colocada, galera, há um tempo entre o processamento em primeiro grau e a remessa ao tribunal para, chegando o recurso lá, ser distribuído a um relator. Nós temos esse ato, ok? Bem equacionado aqui, maravilha. Dentro dessa perspectiva, se eu, enquanto apelante, vou ao juiz de primeiro grau apresentando o meu recurso de apelação, posso desde logo ir no tribunal e requerer o efeito suspensivo. Ou eu posso aguardar o processamento em primeiro grau, remessa ao tribunal, distribuição desse recurso de apelação a um desembargador relator e agora peticionar diretamente ao relator, demonstrando o preenchimento dos pressupostos que nós observamos e solicitando, portanto, concessão do efeito suspensivo. Observe. O pedido de concessão do efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido, ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para esse exame do efeito suspensivo, prevento para julgar o recurso de apelação quando ele lá chegar. Ou 2, ao relator, caso a gente já tenha ela apelação, a ele distribuída ali junto ao tribunal. Beleza, senhores? São pontos fundamentais, essenciais desse nosso recurso de apelação. Atenção na hipótese de incidência. Atenção no processamento junto ao juiz de primeiro grau. O que ele não tem mais alçada para decidir. As hipóteses de juízo de retratação. Julgamento monocrático, hoje colocado como algo imperativo, nas hipóteses do artigo 932. E toda essa discussão quanto a efeito suspensivo. Podem ter certeza, são pontos fundamentais quando nós aqui lidamos com ele, recurso de apelação. Beleza, pessoal? Valeu! Pessoal, estamos de volta agora para a gente cuidar do recurso de agravo de instrumento. Sem dúvida nenhuma, também um dos recursos aqui em espécie mais cobráveis quando a gente lida com concursos públicos. E um detalhe, houve uma radical mudança quanto à hipótese de incidência do recurso de agravo de instrumento. Claro que ele continua a ser o recurso próprio contra decisões interlocutórias. De novo, ele continua a ser o recurso próprio contra decisões interlocutórias. Beleza? Só que, dentro de uma linha de pensamento do Código, tem um motivo político por trás disso, houve uma restrição normativa à utilização desse recurso, passando a ser uma regra
que ele, agravo de instrumento, só venha a ser interposto quando a lei afirmar contra essa decisão específica, cabe agravo de instrumento. É o chamado princípio da taxatividade quanto à hipótese de incidência, já que, em regra, só nas hipóteses taxadas previstas em lei, admissível será esse recurso de agravo de instrumento. Ponto. Logo, senhores, o primeiro grande desafio, quando a gente lida com ele, recurso de agravo de instrumento, é introjetar a linha de pensamento do artigo 1015, para a gente sempre em prova lembrar se é ou não situação de decisão interlocutória contra a qual cabível é o recurso de agravo de instrumento. E aí a gente desenvolveu um método de leitura, de introjeção dessas hipóteses presentes ali no artigo 1015, tá? Aonde nós temos 3 viés interpretativos para chegarmos às hipóteses de incidência, as específicas hipóteses de incidência do artigo 1015. Primeiro, a gente deve verificar que a lei processual nos dá, em alguns procedimentos, a seguinte visão: toda decisão interlocutória nesse procedimento é atacável por agravo de instrumento. São 4 hipóteses. Fora essas 4 hipóteses, a lei vai nos dizer que decisões que versem sobre determinados institutos processuais são atacáveis por agravo de instrumento. E, por fim, terceira situação, a lei vai nos dizer que determinados institutos processuais, nessas hipóteses, admissível seria um agravo de instrumento. Então, são 3 linhas de raciocínio que nos levam ali à leitura e melhor interpretação dele artigo 1015 do Código de Processo Civil. Vamos a ele, senhores, está ali, ó. O artigo 1015 do CPC vai inicialmente dizer para a gente, parágrafo único. Aqui nós temos 4 situações procedimentais, contra as quais caberá recurso de agravo de instrumento. Primeiro, na fase de liquidação de sentença. Toda decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença é atacável por recurso de agravo de instrumento. 2. Toda decisão proferida em cumprimento de sentença, decisão interlocutória, é atacável por recurso de agravo de instrumento. Toda decisão proferida em processo de execução, toda decisão interlocutória proferida em processo de execução é atacável por agravo de instrumento. E, por fim, toda decisão proferida em processo de inventário é atacável por recurso de agravo de instrumento. 4 situações procedimentais, aonde qualquer decisão interlocutória nesses 4 tipos de procedimentos atacáveis seriam por agravo de instrumento. Liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário. Pelas particularidades desses procedimentos, essa foi uma correta escolha da lei. E não se assustem se eventualmente se depararem com algum julgado do STJ que diga o seguinte: não é toda decisão, não, só aquela em caráter de urgência, porque surgiu inicialmente esse tipo de decisão no STJ, completamente contrária à lei. A lei não está aqui, há motivos para isso, senhores, dizendo que nesses 4 tipos de procedimentos, toda decisão interlocutória, agravo de instrumento, aí surgiram julgados, que na execução só se fosse uma situação de urgência, que é completamente incoerente, não só com a lei, mas com a própria estrutura e natureza jurídica
de um procedimento executivo, tanto que o STJ, mais recentemente, mudou de posicionamento, dizendo, não, fizemos uma leitura equivocada, realmente, toda decisão no processo de execução é atacável por agravo de instrumento. Então, cuidado, senhores, com eventual aula que assistam, que esteja baseada em julgados já ultrapassados e equivocados do STJ. Ou em pesquisas que forem fazer, se depararem com esse tipo de julgado, ele já está, pelo próprio STJ, ultrapassado. Viveu pouco tempo, porque era incoerente essa ideia de decisão do STJ completamente contrária, não apenas a isso que a lei está prevendo, mas principalmente a natureza jurídica do próprio processo de execução. Então podemos cravar hoje, se há decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, no cumprimento de sentença, no processo de execução, no processo de inventário, são decisões atacáveis por recurso de agravo de instrumento. Beleza? Ótimo. Mas agora a gente vai aos incisos do artigo 1015. E vindo aqui aos incisos do artigo 1015, nós nos depararemos inicialmente que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sob determinado instituto processual. Por exemplo, que versarem sobre tutelas provisórias. Toda decisão que versar sobre tutela provisória, concessão, concessão parcial, não concessão, revogação, modificação, versou sobre tutela provisória, não interessa o conteúdo da decisão, agravo de instrumento. Da mesma forma, cabível é o recurso de agravo de instrumento contra toda decisão interlocutória que verse sobre mérito do processo, procedência, improcedência, procedência parcial. Ou seja, aqui nós temos dois exemplos de recurso de agravo de instrumento contra decisões proferidas que versem sobre determinado instituto processual. Mas existe uma outra forma de leitura e interpretação do artigo 1015, que é verificar que há decisões que versam sobre determinados institutos processuais que, em determinadas circunstâncias, admite a interposição do agravo de instrumento. Tanto que eu pergunto a vocês, toda decisão que versar sobre arbitragem, caberá recurso de agravo de instrumento? Não. Perceba, porque a lei vai dizer para a gente que só caberá em relação à decisão que verse sobre convenção de arbitragem, agravo de instrumento de rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Da mesma forma, senhores, nós deveremos levar em consideração que toda decisão que versa sobre gratuidade de justiça, não. Somente decisões que sejam de rejeição ou de revogação da gratuidade de justiça são decisões atingidas por recurso de agravo de instrumento. E eu vou pedir que vocês se debrucem, portanto, dentro do artigo 1015, nessa perspectiva. Sacaram? Nessa visão de que admissível será o recurso de agravo de instrumento em 4 procedimentos, qualquer que seja a decisão interlocutória. Liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução, processo de inventário. Mas que fora essas situações, desses 4 tipos de procedimentos, quando toda decisão interlocutória é atacável por agravo de instrumento, nós manejaremos o recurso de agravo de instrumento quando a decisão versar sobre alguns institutos processuais, versou sobre tutela provisória, não interessa o conteúdo, agravo de instrumento. Mas existem algumas situações descritas no artigo 1015
quando só se admitirá a interposição do agravo de instrumento se a decisão versar sobre determinado instituto, dentro de hipóteses previstas em lei. Por exemplo, toda decisão que versa sobre gratuidade de justiça comporta agravo de instrumento. Decisão concessiva da gratuidade comporta agravo de instrumento? Não. Porque quanto a agravo de instrumento, aqui nós observamos, quanto à gratuidade de justiça, nós aqui observamos, só se admitirá o agravo de instrumento se não deferida a gratuidade pretendida ou se ela vier a ser revogada. Aí, nessas hipóteses, versando a decisão sobre sobre gratuidade de justiça, é que é admissível agravo de instrumento. Pegamos? Beleza? Então, eu quero que vocês façam sobre essa ótica a leitura do artigo 1015. Entretanto, há alguns anos atrás, o STJ julga a tese repetitiva da taxatividade. Tese repetitiva da taxatividade mitigada. De novo, tese repetitiva da taxatividade mitigada. Bom, o que nos diz a tese desenvolvida? Primeiro, o artigo 1015 é taxativo, tá? Não admitindo interpretação extensiva. Porque começaram a surgir, entendam isso, interpretações extensivas. Por exemplo, se dizendo que por força do inciso 3º do 1015, que fala sobre convenção de arbitragem, que quando se falar de incompetência também seria possível, por uma interpretação extensiva do inciso 3º do artigo 1015. O primeiro ponto que a tese da taxatividade mitigada coloca para a gente é esse, senhores, tá? As hipóteses do artigo 1015 são taxativas e não admitem interpretação extensiva. Mas, e aí surge a tese, mas o artigo 1015 não foi capaz de esgotar, a bem do andamento do procedimento civil, todas as potenciais hipóteses em que realmente esse recurso de agravo de instrumento se faz necessário. Então, o que nós criamos enquanto STJ? Nós criamos uma tese de mitigação dessa taxatividade. E essa tese, a mitigar a taxatividade, senhores, não é para permitir interpretação extensiva do 1015. Não é para isso. Essa tese pressupõe que nós mitigaremos as hipóteses taxadas em lei, permitindo a interposição do recurso de agravo de instrumento em outras situações, quando forem situações de urgência, porque o fator que permite mitigar a taxatividade e interpor agravo de instrumento contra outras decisões é o fator da urgência. E como que nós vamos ler essa urgência? Muito simples. Decisões interlocutórias contra as quais não cabe um recurso imediato
de agravo de instrumento por força da lei, 1015 ou outra situação normativa qualquer, poderá ser uma decisão interlocutória atacada por agravo de instrumento, desde que demonstrada a urgência, ou seja, eu teria que aguardar, já que não tem agravo de instrumento por força da lei, o recurso de apelação para levar ao tribunal a discussão quanto a essa decisão interlocutória. Só que, pelo conteúdo dessa decisão interlocutória, eu não tenho como esperar esse recurso de apelação, sob pena, inclusive, de eventual mudança dessa decisão ser inócua. Aí surge a urgência. O não ser possível, dentro de uma visão minha enquanto parte, aguardar o recurso de apelação para a apresentação desse recurso de agravo de instrumento contra essa decisão interlocutória. Essa é a essência da urgência aqui posta, ok? Essa é a figura que a gente aqui discute na taxatividade mitigada. Portanto, diante dessa urgência, a parte sucumbente poderá apresentar imediatamente recurso de agravo de instrumento. E por que eu frisei o poderá? Porque se eu não apresentar, mesmo sendo eventual situação de urgência, isso não gera preclusão. E eu posso, eventualmente, lá no recurso de apelação, discutir essa decisão. Porque se é algo previsto em lei, taxatividade, decisão de tutela provisória, cabe agravo de instrumento, não apresentei preclusão. Porque a lei está dizendo ser cabível. Mas nas hipóteses em que eu aplicaria a tese da taxatividade mitigada, senhores, eu não preciso, tá, utilizar do recurso, eu posso utilizar. Se eu não utilizo, isso não gera situação preclusiva, podendo essa decisão, depois em apelação, ser objeto da devida impugnação. 2. Apresentei o recurso de agravo de instrumento, o tribunal inadmitiu, dizendo não há urgência. Beleza, posso depois, novamente, lá no recurso de apelação, rediscutir essa matéria. Não havendo, portanto, essa figura preclusiva, como a gente tem nas hipóteses do recurso de agravo de instrumento, quando ali previstos em lei. Essa é a essência da tese dela, taxatividade mitigada, que a gente aqui trabalha dentro da estrutura desse recurso de agravo de instrumento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o processamento desse recurso agora e algumas coisas impactantes dentro do novo Código. Primeiro, sabemos que o recurso de agravo de instrumento, ao contrário do recurso de apelação, já é apresentado diretamente ao tribunal. E aí, então, a lei ainda leva em consideração, o CPC 2015, a existência de autos não eletrônicos. Posso até afirmar que a pegada do Código de Processo Civil de 2015 ainda é, em regra, o pensamento em relação a autos não eletrônicos. E aí, então, preservou o Código de Processo Civil atual no processamento desse recurso de agravo de instrumento, a necessidade e o ônus da parte recorrente, do agravante, instruir o recurso de agravo de instrumento com cópias de peças do processo originário. E nós temos isso devidamente lançado aqui no artigo 1017 do Código de Processo Civil, que vai, inclusive, aqui inicialmente apresentar para a gente peças ditas obrigatórias e que, facultativamente, outras podem ser aqui apresentadas. Tudo bem. Só que a grande novidade aí é esse caminhar para autos eletrônicos é que, se forem autos eletrônicos, dispensável será essa instrumentalização desse recurso de agravo de instrumento. Percebam, e deem uma lida depois nessas peças obrigatórias,
Mas me diz a lei que, sendo eletrônicos os autos, 1017, parágrafo 5º, dispensa-se as peças referidas nos incisos 1 e 2, facultando ao agravante anexar outros documentos que ele entender úteis para a compreensão da controvérsia. Tá? Aí nós botamos os olhos em autos eletrônicos e falamos, não precisa instrumentalizá-lo com peças. Tudo bem. Mas sendo autos não eletrônicos, eu devo formar o meu agravo de instrumento com a apresentação dessas ditas peças obrigatórias. Concordamos? Maravilha. E sempre foi uma política dos nossos tribunais, em relação a isso, a existência de jurisprudências que nós chamamos de defensivas. Porque os tribunais sempre afirmaram para a gente o seguinte, a falta de peças obrigatórias ou mesmo necessárias ao julgamento desse recurso de agravo de instrumento implica imediata inadmissibilidade. Eu não te darei parte agravante uma oportunidade de trazer peças que estejam faltando para que eu possa julgar o recurso de agravo de instrumento. Vou inadmiti-lo na largada. Esse sempre foi o posicionamento dos nossos tribunais à luz do velho Código. Só que, senhores, levando em consideração o princípio da primazia do mérito, princípio da primazia do mérito aplicável a recurso, eu quero que haja julgamento, eu quero que o mérito do recurso seja enfrentado, nós vamos transcendendo essa jurisprudência existente, hoje afirmar, segundo o CPC, que a ausência de peças obrigatórias necessárias, peças que devam estar presentes na formação do recurso de agravo de instrumento, não implicarão imediata inadmissibilidade. Porque, segundo o próprio parágrafo 3º dele, artigo 1017, na falta, beleza? Da cópia de qualquer peça, ou no caso de algum vício que comprometa a admissibilidade do agravo, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. E o que nos diz o 932, parágrafo único do CPC? Ele vai dizer para a gente que o relator deverá chamar o recorrente a sanar o vício, chamar o recorrente no prazo de 5 dias, se for o caso, a complementar documentos ou peças faltantes na interposição de qualquer recurso. Portanto, isso também aplicável a ele recurso de agravo de instrumento. Sendo que os senhores devem ficar bastante atentos a esse ponto aqui específico. E um outro ponto que há de merecer no processamento do recurso de agravo de instrumento também a nossa atenção, levando em consideração essa dicotomia, autos eletrônicos, autos não eletrônicos, tá? É o seguinte, priscas eras, CPC 73, quando houve uma mudança significativa e passou ali a ser apresentado o recurso de agravo de instrumento diretamente no tribunal, não no juiz de primeiro grau, a lei veio e impôs uma obrigação ao recorrente, qual? Ou, você está indo direto no tribunal, apresentando seu agravo, legal, vá agora ao juiz de primeiro grau, informe a ele que você recorreu, traga a cópia do seu recurso, comprove a interposição, relacione as peças que formaram o instrumento e apresente isso no juiz de primeiro grau no prazo de 3 dias. Isso continua a existir, senhores, sim, e isso, inclusive, é um fator a permitir juízo de retratação, porque ao ir a ele, juiz de primeiro grau, dizendo os motivos pelos quais eu estou recorrendo da decisão dele, eu estou aqui nitidamente demonstrando que ele pode se retratar. E aí a lei vem no artigo hoje, 1018, dizendo para a gente o seguinte, observe, o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo de cópia da petição do agravo de instrumento.
do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, tá? E por que que a lei está dizendo poderá? Por essa dicotomia, autos eletrônicos, autos não eletrônicos. Observem, a lei está dizendo que, não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará essa providência no prazo de 3 dias a contar da interposição do recurso de agravo. Não sendo eletrônico, ou seja, em autos não eletrônicos, eu tenho 3 dias para levar ao juiz de primeiro grau isso. Correto? E se eu assim não o fizer, por força do parágrafo 3º, isso poderá importar na inadmissibilidade desse recurso de agravo de instrumento. Fechou? Oival, e se forem autos eletrônicos? Isso se torna não uma obrigação procedimental, mas uma faculdade de ser lícito que eu leve a ele, juiz de primeiro grau, pedindo o exercício de um juízo de retratação. Beleza, senhores? E para fechar, até em razão de um julgado recente do STJ, eu quero levá-los agora ao artigo 1019. Vamos lá. Recebido o agravo, distribuição imediata ao relator, que poderá decidi-lo monocraticamente. Se assim não o fizer, e havendo requerimento próprio, poderá ou não conceder efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal. Mas ele, relator, recebendo esse recurso, deverá intimar o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Inclusive, quando ele não tiver procurador constituído nos autos, ele, agravado, há de ser intimado pessoalmente por correspondência intimatória. E isso começou a gerar muitas dúvidas, tipo, gente, o réu nem foi citado. Eu, na minha petição inicial, solicito uma tutela provisória de urgência, sou autor, o juiz negou, agravo de instrumento, o réu nem citado foi ainda. Mesmo assim, ele deverá ser intimado? Sim, é a resposta correta que o STJ traz para a gente. Que se preserve o contraditório no recurso de agravo, mesmo a parte, sequer tendo sido citada. Ela há de ser intimada para ter a oportunidade de apresentar contrarrazões a esse recurso. É a interpretação correta que temos hoje desse inciso 2º do artigo 1019, recente, por decisão do STJ. Beleza, galera? Senhores, muita atenção a esse nosso recurso de agravo de instrumento. Pegamos? Pessoal, valeu!